Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Pablo Piquerez chegou ao Allianz Parque em meio a expectativas elevadas, mas a recente declaração do lateral uruguaio estremecendo os bastidores do Verdão agitou o cenário alviverde. Em entrevista surpreendente, Piquerez exigiu sua saída imediata e acusou a gestão de Leila Pereira de não valorizar seu desempenho. A repercussão imediata deu tom explosivo ao mercado de transferências, colocando em xeque a permanência de uma das apostas da diretoria para a temporada. Desde sua contratação, Piquerez mostrou versatilidade e aplicabilidade em uma defesa que buscava maior saída de bola, atributos que lhe renderam elogios em São Paulo e reconhecimento internacional. No entanto, o jogador já demonstrava insatisfação com as tratativas salariais, denunciando que Leila não me paga o que eu mereço. Essa frase, dita com veemência, ecoou nos corredores do clube e nas redes sociais, alimentando especulações sobre desentendimentos contratuais e insatisfação com o ambiente. O Palmeiras, líder isolado do Brasileirão 2025 até a última rodada, enfrenta agora um dilema inesperado. Com um elenco equilibrado e técnico Abel Ferreira acostumado a desafios, a equipe verá se conseguirá remanejar as peças sem comprometer a estabilidade tática. A saída de Piquerez forçaria mudanças na lateral esquerda, cargo hoje ocupado com destaque por Matias Vina, embora o uruguaio tenha sido projetado para ser titular em diversos momentos do ano. A diretoria alviverde, sob comando de Leila Pereira, ainda não se manifestou oficialmente sobre o pedido de rescisão unilateral. Advogados trabalhistas consultados por este jornal sugerem que o clube pode exigir o cumprimento de cláusulas contratuais ou pedir indenização por quebra de acordo. Por outro lado, a pressão popular por reforços e a vontade de evitar desgastes podem levar a uma solução negociada, poupando imagem e evitando prolongar o imbróglio. No que diz respeito ao Brasileirão, o Palmeiras soma 52 pontos em 23 jogos, com 16 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. O time projeta manter o embalo para alcançar o tricampeonato consecutivo, algo inédito em sua história. As peças de reposição já vinham sendo avaliadas pela comissão técnica, mas a saída de Piquerez, ainda em 2025, exigiria agilidade nas contratações ou no aproveitamento de jovens da base. Entre os nomes especulados para suceder Piquerez, aparecem Luan Pérez, ex-Santos, e Reinaldo, do São Paulo, ambos rodados no futebol paulista. Entretanto, a negociação com rivais regionais demanda cautela logística e financeira. Além disso, o perfil de jogador intenso na marcação e objetivo no apoio, idealizado por Abel, não é tão comum no mercado de verão. A diretoria avalia também a possibilidade de promover o jovem Fabrício, destaque no sub-20, embora ainda sem experiência na elite. Enquanto o debate contratações esquenta, a torcida nas arquibancadas faz ouvir sua voz. Em redes sociais, torcedores dividem opiniões entre defender a manutenção de Piquerez, pela qualidade demonstrada em jogos-chave, e apoiar a diretoria na busca de quem vale a cada centavo investido. A rivalidade interna reflete o alto grau de exigência de uma torcida acostumada a conquistas expressivas e às glórias recentes no cenário continental. Do ponto de vista financeiro, o Palmeiras já registrou nesta janela receitas importantes com vendas e patrocínios, mas a folha salarial permanece sob avaliação rigorosa. A contratação de Piquerez custou cerca de 4 milhões de euros, valor considerado justo à época, mas hoje questionado pela própria parte interessada. Se a rescisão for acordada, o clube pode tentar minimizar perdas com a inclusão de cláusulas de performance e porcentagens em futura venda. Por outro lado, Piquerez pode ter seu destino traçado ainda nesta semana, quando seu staff buscará clubes interessados. O mercado sul-americano e México despontam como destinos viáveis, onde o futebol tem apelo e condições salariais atrativas. A janela de transferências que se fecha em 31 de agosto impõe prazo para definições, mas clubes europeus de menor expressão também monitoram a situação, na expectativa de aproveitar desconto motivado pela urgência. No vestiário, a notícia caiu como uma bomba silenciosa. Jogadores próximos a Piquerez confidenciaram o desconforto do uruguaio desde o início do ano, quando reivindicou ajustes na remuneração por metas de assistências e participações diretas em gols.
A insatisfação interna pode ter crescido após a ampliação do contrato de outros colegas, deixando-o à margem no escalonamento de prioridades do departamento de futebol. Abel Ferreira, ao saber das declarações, preferiu manter o profissionalismo. Em coletiva pré-jogo, limitou-se a dizer que o clube tratará internamente as questões contratuais e que o elenco está focado no jogo de domingo. A postura do treinador, acostumado a gerir conflitos e a manter o foco em campo, será determinante para resguardar o clima dentro do grupo, especialmente em jogos decisivos pela Copa do Brasil. Os analistas de mercado apontam que a saída de Piquerez abre espaço para demonstração de força por parte do Palmeiras, que pode enviar mensagem clara a atletas, cumprimento de contrato, respeito a prazos e valorização coletiva. Essa postura, por sua vez, pode atrair novos talentos que buscam estabilidade e transparência em acordos, pilares defendidos pelo modelo de gestão atual. Entretanto, há quem veja o episódio como um alerta sobre a relação entre clube e empresa e atletas acionistas. O Palmeiras, transformado em sociedade anônima do futebol, vive novo momento de governança, mas ainda esbarra em tensões típicas dessa transição. Demandas salariais e disputas internas ganham contornos mais visíveis, trazendo à tona debate sobre profissionalização e equilíbrio financeiro. No campo esportivo, a partida de domingo contra o Fortaleza assume nova importância. Sem Piquerez, Abel pode optar por avançar Mike improvisado ou até testar a jovem aposta Fabrício, cuja maturidade vem sendo elogiada nos treinos. A adaptação tática exigirá cuidado, mas representa também oportunidade para mostrar a força de um elenco que se orgulha de ter 7 campeões da Libertadores em 2024. Por fim, a saída de Piquerez pode marcar um divisor de águas na gestão de carreiras no Palmeiras. Entre readequar folhas salariais e manter o foco em títulos, Leila Pereira e Abel Ferreira enfrentarão o desafio de conciliar a imagem do clube com aspirações individuais. Para o uruguaio, resta aguardar propostas e decidir se aceita nova aventura longe de São Paulo ou revisita o pedido diante de ajustes que atendam suas expectativas. Pablo Piquerez, conhecido por sua velocidade e capacidade de apoio ao ataque, deixou os torcedores do Palmeiras em polvorosa ao anunciar publicamente seu desejo de rescindir o contrato com o clube ainda nesta janela de transferências. Em entrevista à imprensa uruguaia, o lateral esquerdo não poupou críticas à gestão financeira da diretoria. "A Leila não me paga o que eu mereço", afirmou com um tom de frustração, desencadeando uma onda de especulações sobre os reais motivos por trás de sua insatisfação. A declaração não apenas coloca em xeque o futuro imediato do atleta, mas também lança um holofote sobre as estratégias salariais adotadas pelo Verdão, que lidera o Brasileirão 2025 com folga e busca manter o foco nas competições internas e continentais. Desde sua chegada ao Allianz Parque, Piquerez impressionou pela disciplina tática e pelo entrosamento rápido com a defesa conduzida por Abel Ferreira. Suas descoladas ao ataque renderam assistências importantes, como no clássico contra o Corinthians, e o uruguaio logo se tornou figura constante na seleção de estreantes da competição. No entanto, boatos de desentendimentos com o departamento de futebol começaram a se espalhar após o fechamento da janela europeia, quando Carlos Alberto, diretor de futebol, optou por renovar contratos de outros jogadores antes de atender ao pedido de aumento do uruguaio. A sensação de descaso teria sido o estupim para o pedido de saída. Sob o comando de Leila Pereira, a diretoria alviverde tem demonstrado preocupação em equilibrar investimentos em contratações de peso e manutenção do equilíbrio orçamentário. A recente contratação de um meia de saída de bola refinada custou aos cofres quase 5 milhões de euros, valor considerado alto para o mercado sul-americano, e gerou críticas internas por antecipar recursos que poderiam ser destinados à valorização de atletas já integrados ao elenco. O caso de Piquerez, então, surgiu como balde de água fria para uma gestão que busca consolidar o modelo de sociedade anônima do futebol sem abrir mão da competitividade. Financeiramente, o Palmeiras exibe situação confortável, receitas com patrocínios, bilheteria recorde e acordos de naming rights impulsionam a saúde do clube, que figura com uma das folhas salariais mais robustas do país. Mesmo assim, a direção optou por restringir reajustes salariais, amparado em cláusulas de desempenho que vinculam bônus a metas de títulos e participação em competições internacionais. Piquerez,
por sua vez, alega ter cumprido com folgas metas individuais de assistências e participações em gols, e questiona a proporcionalidade da remuneração aplicada a ele, em comparação a companheiros com desempenho semelhante. No Brasileirão 2025, o Verdão soma 55 pontos em 24 partidas, com uma campanha que oscila apenas perto de grandes concorrentes como Atlético Mineiro e Fluminense. A imprevisibilidade do futebol, porém, impõe cuidados. Uma crise interna neste momento pode afetar o rendimento coletivo na reta final. O departamento de futebol avalia que a saída de Piquerez, embora desgastante, abre espaço para investimentos pontuais em jovens talentos da base e reforços pontuais no mercado nacional, mantendo a competitividade sem elevar ainda mais a folha salarial. Para suprir a eventual lacuna na lateral esquerda, Abel Ferreira já sinalizou que Conte, prata da casa que treina no profissional, pode ser promovido em caráter emergencial. Revelado na base do clube, o jovem vem se destacando por sua técnica apurada e resistência física, características que agradam ao estilo de jogo orientado pelo treinador português. Ainda assim, a diretoria monitora nomes como Léo Ortiz, do RB Bragantino, e Reinaldo, do São Paulo, em negociações que, se concretizadas, teriam de se basear em empréstimos com opção de compra, diante da limitação orçamentária estabelecida pelo Comitê Financeiro. O vestiário, segundo relatos de fontes internas, vive clima de tensão. Jogadores com quem Piquerez mantinha bom relacionamento demonstraram surpresa com a postura pública adotada pelo colega, considerando que eventuais desentendimentos poderiam ter sido tratados internamente. A falta de diálogo prévio acendeu debate sobre a cultura interna do clube, questionando se a nova estrutura societária incentiva ou inibe conversas mais transparentes entre atletas e diretoria. Enquanto isso, agentes do jogador já sondam o mercado latino-americano e europeu de menor porte, onde salários compatíveis com as pretensões de Piquerez podem ser oferecidos. Clubes mexicanos, argentinos e mesmo equipes da Turquia observam o desenrolar das negociações, prontos para apresentar propostas antes do fechamento da janela, marcado para o dia 31 de agosto. A urgência de definir destino implica em vantagem para quem se mostrar mais rápido e flexível às condições impostas pelo staff uruguaio. Nas arquibancadas, a torcida se divide entre a indignação com a situação, acusando o clube de maltratar quem investe o manto, e a reprovação ao jogador, considerado ingrato por parte do torcedor mais tradicional. Nas redes sociais, torcedores se mobilizam em campanhas a favor da permanência do atleta, mas também lançam hashtags de apoio à promoção de jovens da base, refletindo o sentimento de quem quer ver atenção dedicada ao crescimento de novos talentos. Do ponto de vista jurídico, a rescisão unilateral de contrato pode acarretar disputas trabalhistas de longa duração, caso nenhuma das partes concorde com os termos. Advogados especializados consultados pelo clube afirmam que o Palmeiras pode exigir indenização por quebra de acordo, usando como argumento o valor substancial investido na contratação e a contribuição esportiva do jogador. Por outro lado, a defesa de Piquerez pode alegar descumprimento de obrigações contratuais por parte do clube, iniciando um processo que se estenderia por meses. Em coletiva de imprensa, Leila Pereira manteve postura reservada e limitou-se a dizer que o clube preza pelo respeito mútuo e qualquer situação será tratada com responsabilidade. Abel Ferreira, por sua vez, reforçou o foco na preparação para o duelo decisivo pela semifinal da Copa do Brasil e destacou a necessidade de união. Temos profissionais preparados para substituir qualquer eventual ausência e manteremos o padrão de alto rendimento em todas as competições. Especialistas em mercado de transferências avaliam que o desfecho mais provável será uma negociação de empréstimo, permitindo ao Palmeiras equilibrar a folha sem perder o direito econômico sobre o atleta. Essa estratégia tem sido adotada pelo clube em casos anteriores, garantindo flexibilidade financeira e a possibilidade de recompra, medida que protege o investimento em jovens com potencial de valorização. Enquanto se decidem os próximos capítulos dessa novela, o foco do elenco e da comissão técnica permanece nas partidas que podem render o bicampeonato estadual e a conquista inédita do tricampeonato brasileiro. Cada resultado em campo ganha contornos decisivos, e a capacidade de gestão de crises de Leila Pereira e Abel Ferreira será testada nos próximos dias. Em meio a negociações e especulações, o destino de Pablo Piquerez ainda carece de definições concretas. O uruguaio, por ora, segue treinando à parte e aguarda posicionamento oficial do clube sobre as condições de rescisão.
A torcida, paciente ou impaciente, acompanha cada passo com atenção, consciente de que o desfecho poderá ditar o rumo do Verdão no restante da temporada. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Pablo Piquerez encerra seu ciclo no Palmeiras de maneira explosiva, deixando claro que sua paciência chegou ao limite. Ao afirmar que Leila não me paga o que eu mereço, o uruguaio não só expõe uma crise salarial como também escancara fissuras na gestão alviverde, justamente no momento em que o clube caminha para consolidar uma temporada histórica. A declaração pública, feita após treino tenso no Centro de Excelência, instaura uma corrida contra o tempo, ou as partes encontram um meio-termo rápido, ou a novela se encerra com a saída de um dos principais nomes do elenco. A postura de Piquerez, ao recorrer à imprensa para reivindicar melhores condições, evidencia o descontentamento de atletas que se sentem preteridos em negociações internas. Enquanto companheiros desfrutam de reajustes e renovações generosas, o uruguaio revela ter sido esquecido na pauta de prioridades da diretoria. Essa sensação de desvalorização alimentou o desejo de buscar novos ares, ainda que seu coração permaneça vinculado à camisa verde. Por sua vez, a diretoria de Leila Pereira adota silêncio estratégico. Oficiais do clube repetem que todas as demandas serão analisadas com base no estatuto interno e nas cláusulas contratuais, mas evitam confrontar diretamente o jogador. A mensagem subentendida é de que o Palmeiras não cederá a pressões e pauta-se por critérios objetivos, cujo principal pilar é o desempenho em campo. No contexto do Brasileirão 2025, a ausência antecipada de Piquerez pode ser um tropel inoportuno. Com 58 pontos em 25 jogos, o Verdão lidera com folga, mas a sequência de confrontos decisivos exige estabilidade. A disputa acirrada com o Atlético Mineiro, já a 4 pontos de diferença, e Coritiba, que vem crescendo, torna cada definição tática vital para manter a ponta. Abel Ferreira, ciente do impacto de perder um titular, prepara alternativas. Seu manual de composições táticas inclui a migração de Mike para a lateral esquerda em um sistema com 4 zagueiros, buscando neutralizar a velocidade adversária pelos flancos. Também avalia o uso de um volante de beirada, reforçando a proteção ao setor, estratégia que poderá mudar a cara da equipe em determinados jogos. Enquanto isso, a base alviverde ganha protagonismo nos projetos de curto prazo. O jovem Fabrício, aos 19 anos, treina regularmente com os profissionais e absorve orientações de Abel para construir personalidade. Sua possível estreia como titular teria apelo narrativo. Revelado em casa, ele simbolizaria a confiança do clube em quem vem da formação palmeirense. No mercado, o nome de Piquerez desperta interesse em seleções sul-americanas e alguns clubes europeus de menor porte. Equipes da Turquia e do México já iniciaram sondagens informais, atraídas pela capacidade do jogador de atuar tanto na defesa quanto no apoio ofensivo. A janela fecha em 31 de agosto, colocando pressão para que negociações avancem rapidamente. Nas redes, torcedores dividem-se entre manifestar solidariedade ao uruguaio, criticando a direção por suposta ingratidão, e celebrar a chance de enxugar a folha salarial, atribuída como um passo necessário para manter a saúde financeira. Hashtags como #base na veia e #foco no futuro ganham força, reflexo de uma torcida que busca equilíbrio entre paixão e pragmatismo. O impacto financeiro da saída de Piquerez, caso ocorra, depende do formato do desligamento. Uma rescisão consensual pode gerar custos milionários, mas um empréstimo com cobertura parcial de salários amenizaria a saída, permitindo ao clube recuperar parte do investimento e preservar relações com investidores e patrocinadores. Do ponto de vista jurídico, a rescisão unilateral pode dar ensejo a ações trabalhistas, mas fontes internas garantem que ambas as partes preferem um acerto extrajudicial para evitar desgastes prolongados. Cláusulas de performance, defasadas no contrato do jogador, prometem ser tema de discussão em eventuais arbitragens. Comparando com casos anteriores no clube, como a saída de Vitor Ramos em 2023, percebe-se que o Palmeiras tende a negociar prazos e valores para rescisões, evitando litígios. A experiência prévia sugere que um acordo de indenização associado a um percentual de futura venda pode ser a via preferida.
Analistas de mercado acreditam que um empréstimo até o fim da temporada europeia de 2026 seja o cenário mais viável, garantindo ao Palmeiras controle econômico sobre eventual transferência definitiva. Essa estratégia, já empregada em outras ocasiões, equilibra curto prazo e projeção de lucro futuro. A polêmica envolvendo Piquerez também reacende o debate sobre a governança em clubes transformados em sociedades anônimas do futebol. A necessidade de satisfazer acionistas, patrocinadores e desejos pessoais dos atletas cria uma equação complexa, em que decisões esportivas e financeiras se mesclam de forma inevitável. Enquanto isso, o elenco palmeirense segue foco total na semifinal da Copa do Brasil, marcada para daqui a uma semana. A manutenção da atmosfera competitiva dependerá da gestão de Abel e da diretoria, que precisam blindar o grupo de especulações. A resiliência do Palmeiras nas crises recentes, superando turbulências extracampo em 2024 e mantendo alto rendimento, fortalece o otimismo de quem acredita que o clube sairá ainda mais coeso desse episódio. A combinação entre experiência de treinador, robustez do elenco e tradição de conquistas forma o alicerce para que qualquer adversidade seja apenas mais um capítulo superado. Por fim, o destino de Piquerez ficará selado nos próximos dias, mas a lição para o Verdão é clara: a valorização de profissionais, seja por meio de renegociações justas ou diálogo aberto, é imprescindível para manter um ambiente vitorioso e atrativo. Assim, independentemente do desfecho individual, o Palmeiras mira o futuro com a certeza de que continuará projetando estrelas, sejam elas oriundas da base ou contratadas sob os holofotes internacionais. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.